Aí ela chega e faz isso. E era grega, de origem cirofenícia, era pagã. E rogava a Jesus que expelisse da sua filha o demônio. Porque o demônio não quer saber de etnia, língua, está espalhado pela face da terra. Eu estou vindo de uma experiência larga e rara com essas manifestações espirituais. Eu sei fazer a distinção muito nitidamente entre condição mental, entre condição que a gente pode diagnosticar, tratar, e são variadas as camadas e os layers de definição de camadas de transtornos mentais, são variados os degradês dessas nomenclaturas e desses diagnósticos que recaem sobre a condição mental a serem tratadas por um psiquiatra, por um neurologista, às vezes por um neurocirurgião, e para uma manutenção cotidiana por um bom ou por uma boa psicoterapeuta. Eu sei o que é, eu sei que uma coisa é uma coisa e que a outra coisa é outra coisa, Clarinha. E essa outra coisa, que é o caso dessa mulher cirofenícia, era uma filha horrivelmente endemoninhada. E que eu já vi acontecer em lugares onde espíritos eram invocados, e aí as pessoas ficavam possessas. Depois nem os donos do lugar conseguiam libertar a pessoa, acabavam levando-a na minha casa, e não era uma, nem duas, nem 10, nem 20, mas centenas que foram e que vêm. E Deus continua a me dar o discernimento para olhar e dizer, não, isso aqui é para tratamento de outro modo. Ou isso aqui é uma coisa espiritual, ou isto aqui reúne ambas as coisas. De modo que deixa aqui comigo que a dimensão espiritual a gente trata agora, que essa é mais fácil. Essa é a autoridade do nome de Jesus, a gente limpa, tira, livra para sempre essa pessoa. Agora, a outra condição de natureza mental, de transtornos variados, é um tratamento contínuo, prolongado, com manutenções contínuas e constantes, quando é o caso de estarem somados. Mas muitas vezes, e na maioria das vezes, não estão em estado de conjugalidade essas duas coisas. Na maioria das vezes, ou é uma condição de transtorno mental, ou é uma situação de transtorno espiritual, aqui designado como possessão maligna, possessa de um demônio, rogando Jesus que o expelisse. Doença, transtorno mental, a gente trata, a gente não expele. É contínuo, é gradativo, é progressivo. Às vezes é medicamentoso, outras vezes é só terapêutico. Mas é um dia depois do outro. E os casos espirituais não, esses são aqueles que a gente pega com a mão e joga fora. Como eu passei a minha vida pegando com a mão e dizendo, sai daqui agora, já. Como disse Tiago, o irmão de Jesus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Ou seja, resistam, é um imperativo, ao diabo e ele vai fugir, ele não aguenta. Quando você o identifica, quando você o discerne, quando você o escaneia com os olhos do Espírito e a presença de Cristo em você, e ele fica desnudo na tua casa, cara, e você o encara na autoridade do nome de Jesus, ele foge. Você o expele, tira de, joga fora. E é assim, tão simples quanto isto. E eu estou dizendo que é assim porque
Eu tenho praticado isso milhares de vezes e não é nada parecido com esses demônios fajutos da Universal, da Record, desses cultos neopentecostais, de demônios contratados que tem até agência de publicidade para contratar o possesso. E dá aquela paradinha na hora do intervalo comercial, depois volta todos iguais. Não tem nem criatividade para ficarem possessos. Isso aí é palhaçada. Isso aí podem ter certeza. O que vocês veem por aí, 99,9% possível, é performance palhaçada circense, neopentecostal, mentirosa. Sai num bater de mão, sai no susto, sai do tá, vamos parar com a palhaçada, começa a levantar todo mundo. Agora eu estou falando de coisa séria, conforme o Evangelho, conforme essas que Jesus tratou. E ela vem e roga, porque esses casos têm cura. Nem todo mundo que está aí na sua casa não dizendo coisa com coisa está possesso de demônio. Tem muita gente, especialmente no meio religioso, preste atenção, no meio religioso, uma quantidade absurda de pessoas que precisariam estar numa clínica psiquiátrica ou recebendo fármacos de natureza psiquiátrica ou neurológica ou calmantes para receberem uma indicação psicoterapêutica contínua de tratamento que ajude a pessoa no autoenxergamento, na percepção de si mesma. Todavia, no meio religioso, a grande maioria é logo tratada como possessa e endemoninhada. É por isso que mais de 70% dos que estão dentro das clínicas psiquiátricas são oriundos de igrejas evangélicas, e dentre as evangélicas, a grande maioria são de igrejas pentecostais ou neopentecostais, onde tudo é o diabo. Tudo é diabo. Aí o diabo faz a festa. E as pessoas não ficam curadas nunca. Porque às vezes medicações médicos, científicas iriam tratá-las maravilhosamente bem, acalmá-las e devolvê-las à normalidade da vida. Mas se você fica tratando como o diabo, elas desenvolvem no seu transtorno mental um psiquismo demoníaco, a partir do qual elas passam a se enxergar e passam a performar e passam a se manifestar de acordo com o script que foi dado a elas no transtorno mental, que já precedia o tal script e que agora foi introjetado nessas mentes fracas e que sofrem manutenção diabólica nos cultos que frequentam. Voltando, portanto, aqui ao texto, a mulher vem e roga a Jesus que libertasse a sua filhinha endemoninhada. E o verso 27 diz: mas Jesus lhe disse. Vendo que a mulher era diferente, ele entra numa troca de charadas, num jogo de ditos populares, no encontro. Fosse no Nordeste, a gente diria que era um encontro de repentes, porque Jesus diz à mulher: deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Isso era um ditado comum no primeiro século na Palestina, nos dias de Jesus. Ou seja, não bote a carroça na frente dos bois. É algo equivalente a isso. Só que como o tema aqui tem a ver com a filhinha dela, e como ela é grega, de origem sírio-fenícia, isso está fora da fronteira de Israel. E como Jesus disse algumas vezes: eu fui primeiro enviado às ovelhas perdidas da casa de Israel, depois vai ser para o mundo inteiro. Ele pega e usa essa linguagem, esse ditado aplicado a ela.
olhando para ela, para ver a reação dela, e diz isso, o que parece uma coisa ofensiva para os nossos ouvidos tão polidos e politicamente corretos nos dias de hoje, quando ele veio e diz, deixa primeiro que se fartem os filhos. A mulher está dizendo, liberta minha filha do demônio. Aí Jesus diz, deixa primeiro que se fartem os filhos. Então depois a gente cuida da tua filha, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. É forte, não é? Em qualquer tempo, em qualquer época. Mas naqueles dias era um adágio popular. Tipo, como eu já falei, não é bom colocar a carroça na frente dos bois. Vamos fazer as coisas na ordem delas. Mas Jesus está olhando a mulher. Não é aquele teste sádico, mas são aqueles testes divinos ante os quais ele me coloca, já me colocou tantas vezes na vida, para eu dar a resposta à altura da fé, para eu mesmo compreender o nível da minha necessidade, da minha fé, do meu alcance, da minha disposição, do meu quebrantamento, da minha resiliência, da minha determinação em prosseguir. Aí ele diz isso, e a mulher responde assim, ela, porém, lhe respondeu. Eu acho lindo isso. É um dos diálogos mais bonitos do Evangelho. Ela, porém, lhe respondeu, sim, ela não negou. Sim, Senhor. Não é bom, realmente, tirar o pão dos filhos e dá-lo aos cachorrinhos, mas tem uma coisa que eu preciso te dizer sobre a minha condição. Ela vem e ela diz, mas eu sei que os cachorrinhos, debaixo da mesa, comem das migalhas das crianças donas da casa. Eu sei, tu estás curando gente em Israel, até quem toca na orla das tuas vestes é curado. Eu não estou querendo nada especial, não estou pedindo para tu ires à minha casa, impores as mãos sobre ela, ungir minha filha com óleo, dares uma extensão, uma palavra de atenção especial, nada. Eu só quero que tu digas que tu queres que ela fique curada, ela vai ficar curada. Eu sei disso. Eu não sei muito, mas o que eu sei que inclui isto a teu respeito. Eu sei da natureza do teu amor. Eu sei dessa graça sobejante. Eu sei que o que sobeja dessa mesa, onde os filhos nem sempre querem comer, frequentemente levantam-se, dizendo que têm fastio, que estão entediados, que não querem nada e desprezam. Eu sei que, todavia, até aquilo que se esparrama para as beiradas já alimentaria e salvaria o mundo inteiro, a terra inteira, no mínimo. Salvaria a minha casa, salvaria a minha filha. É por isso que o povo judeu não tem desculpas. E é por isso que os crentes, que também vivem com Bíblia na mão, com as informações facultadas e facilitadas, não tem desculpa nenhuma. Vão ser julgados por todas as mulheres cirofenícias do planeta, por todas as hindus, indianas, por todos os chineses, homens e mulheres, por todos os zoroastristas e confucionistas e maoístas e taoístas e de todos os grupos, de todas as populações isoladas do Tibete e das ilhas, porque não sabendo de nenhuma informação explícita, como você tem carregadamente aqui no Novo Testamento, que você fecha e não quer ler, não quer ouvir, não quer prestar atenção, esses outros, todavia, escutam sonhos, escutam vozes do coração, escutam intuições, creem nelas, recebem migalhas noturnas, intuições que caíram dessa mesa farta das explicitudes do Evangelho e que o Espírito Santo leva pelo inconsciente coletivo, sopra
sobre todas as pessoinhas na terra, como diz Paulo em Romanos 2, de 16 em diante, se descobrirá isso tudo no dia em que Deus em Cristo abrir os tesouros do coração humano, abrir os cofres da alma e a gente vir esses mistérios todos que atingiram e alcançaram aqueles que de longe a gente achava que eram seres desprezíveis debaixo da mesa e foram os únicos que não desprezaram a comida, mesmo que fossem migalhas. Eles as quiseram. Por isso, Jesus disse que são muito mais bem-aventurados os últimos do que os primeiros, porque há primeiros que serão últimos e há últimos que serão primeiros. Essa é uma lei do Evangelho que está em curso o tempo todo, sempre esteve e nunca deixará de estar. Os que tiveram mais acesso são os que vêm a desprezar. E os que ouviram e receberam migalhas, filigranas, ecos, intuições, foram aqueles que pegaram, abraçaram, guardaram, usufruíram e aos quais Deus atendeu na sua graça e na sua misericórdia. Sim, disse ela, Senhor, mas eu sei que os cachorrinhos debaixo da mesa têm acesso sem visibilidade, comem das migalhas, das crianças que desprezam, desse povo aí que tem tudo, mas não quer nada. Eu sei. E eu sou uma cachorrinha, eu me identifico com esses aí, eu e a minha filhinha. Então lhe disse Jesus, olha o que Jesus disse a ela, por causa dessa tua palavra podes ir. E aqui no texto de Mateus, o texto de Mateus tem uma expressão ainda mais bonita. Quando ela chega e diz assim, ela, porém, veio e o adorou, dizendo, Senhor, socorre-me. Então ele, respondendo, disse, não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou, sim, Senhor, mas eu sei que os cachorrinhos debaixo das mesas comem das migalhas que caem das mesas dos seus donos. Então lhe disse Jesus, olha aqui, ó mulher, é uma perplexidade. São essas pessoas que não são de igreja, não são de sinagoga, não são de templo, não são da cultura judaico-cristã, não são islâmicas, não sabem nada de Abraão, Isaac, Jacó, não ouviram quase nada sobre Jesus ou coisa nenhuma, nunca viram uma Bíblia, nunca leram um salmo, não sabem nada, mas têm coração, tem alma, tem sentimento, tem intuição, tem amor, tem solidariedade, tem fé. O pouquinho que elas têm é o bastante. Elas transformam migalhas em banquetes pela fé. E a essas pessoas que Jesus falou e fala e falará. E diz a essa mulher, ó mulher, grande a tua fé. Grande, grande, grande a tua fé. Não conheci ninguém ainda em todo esse povo de Israel, nem de longe, que tem uma fé como essa tua. É igual a do centurião romano. Ó mulher, grande é a tua fé. Faça-se contigo como tu queres. Porque com essa consciência, com essa fé, com esse quebrantamento, com essa atitude, com essa postura, com essa entrega, com essa decisão, com essa não vacilação, com esse entendimento estribado em nenhum fundamento humano, mas nas certezas mais íntimas, simples e puras do seu coração, eu te digo, grande é a tua fé,
Portanto, eu também te digo, e eu te digo, e eu te digo, eu te digo, eu te digo, faça-se contigo, faça-se contigo, faça-se contigo. Com você que está me vendo e me ouvindo, eu te digo, em nome de Jesus, faça-se contigo como queres. Faça-se contigo como queres. E o que ela queria não era um capricho, não era um abuso, não era a teologia da prosperidade, não era uma casa, uma segunda casa, não era um spa, não era triplicar o dinheiro do salário, não era nada dessas idiotices que são colocadas na presença desse pseudo-deus, nesses cultos religiosos de mentira, nesses cassinos da fezinha, nessas Las Vegas religiosas onde vocês vão fazer as suas apostas para esse Deus de Araque. Não tem nada a ver com isso que você pratica e com o que ensinam a você. Tem a ver com fé genuína. Faça-se contigo como queres. É aquilo que eu disse ontem, que João diz na primeira epístola do capítulo 5. Porque se pedirmos alguma coisa a Ele, ao Pai, segundo a sua vontade, Ele o fará. E conforme ontem eu também disse, citando Tiago, irmão de Jesus, nada tendes porque não pedis, e quando pedis, ainda pedis mal, para esbanjardes nos vossos caprichos, nos vossos luxos, nas vossas vontades idióticas e banais e perdulárias e perversas e abomináveis muitas vezes. Seja feito contigo conforme tu queres. É o que Jesus disse à mulher, faça-se contigo como tu queres. E desde aquele momento, Jesus não precisou ir a lugar nenhum, não foi à casa da mulher, não estendeu a mão, não deu uma volta ao redor, não botou a mão na cabeça da garota, nem olhou o rosto da menina. Jesus já sabia tudo como sempre. Faça-se contigo. Eu vou vê-lo através dos teus olhos, porque não há olhos mais belos de amor do que os teus olhos de mãe. Eu vou amá-la com o teu coração, e eu vou curá-la com o teu desejo, e eu vou devolvê-la a ti conforme a prospecção projetada do teu sonho materno em fé acerca dessa tua filha sarada, curada, abraçada e vindo na tua direção. Essas são coisas das quais Deus não se aguenta, em relação às quais Deus não se aguenta. Essas são as coisas que Jesus não suporta. Essas são as coisas que o Todo-Poderoso não consegue impedir de acontecer. Essas são as coisas que Jesus não pode resistir. Essas são as realidades em relação às quais Ele tem todo o prazer de se deixar vencer.